Imagine que você tem apenas 17 anos. Você é uma das garotas mais bonitas da sua cidade. Os olhares se voltam para você quando passa pelas ruas, até que um dia, um padre com mais de 40 anos começa a te notar. Não de forma agressiva, de forma lenta, cuidadosa. Aos poucos, ele conquista sua confiança, fala com suavidade, oferece atenção, presenteia, escuta. Ele a convence a manter tudo em segredo. Você, jovem e apaixonada, aceita. Os anos passam. Você engravida, dá à luz uma filha, enquanto você sonha que um dia ele deixará o sacerdócio para formar uma família com você. Ele só se preocupa em proteger a vida dupla que construiu. Então, você começa a exigir que ele conte a verdade, mas em vez de reconhecer publicamente a mulher que ama e a filha que teve, você e a menina simplesmente desaparecem. Parece uma terrível história de ficção, não é? Mas o que você está prestes a descobrir não é um filme nem um romance. É um dos casos criminais mais perturbadores da Colômbia e demonstra, de forma cruel, que às vezes o maior perigo pode se esconder atrás de uma batina. Meu nome é Lilian e este é o canal Casos Criminais. Sejam todos muito bem-vindos. Em 15 de fevereiro de 2007, um agricultor que voltava para casa por um atalho que não costumava usar, fez uma descoberta terrível em uma área rural do município de Anserma, no departamento colombiano de Caldas. Ao atravessar um trecho coberto de vegetação densa, encontrou dois corpos estendidos no chão. A cena era tão chocante que ele alertou imediatamente as autoridades. Minutos depois, investigadores e peritos forenses chegaram ao local. Os corpos haviam sido incendiados deliberadamente até ficarem praticamente irreconhecíveis. O fogo destruiu grande parte do tecido, dificultando qualquer tentativa de identificação imediata. À primeira vista, era impossível determinar quem eram as vítimas, quanto tempo haviam permanecido ali, ou até mesmo confirmar com certeza o sexo de ambas. Tudo indicava que alguém tentara apagar qualquer evidência que pudesse revelar suas identidades. Apesar do estado dos restos mortais, os peritos examinaram cuidadosamente cada centímetro do local. Entre as evidências encontradas estava uma medalha de Nossa Senhora do Carmo, uma fivela que parecia pertencer a um sutiã e um brinco. Embora esses itens também tivessem sido danificados pelo fogo, ainda podiam ter valor para a investigação. No entanto, a pista mais importante surgiu a poucos metros dos corpos. Em meio à vegetação rasteira, havia um negativo fotográfico coberto de lama e umidade, que surpreendentemente não havia sido consumido pelas chamas. Os investigadores acreditaram que, se conseguissem revelar as imagens, poderiam obter a primeira pista concreta sobre a identidade das vítimas. Enquanto o negativo era enviado para especialistas, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal para autópsias. Os exames determinaram que as vítimas eram uma mulher entre 30 e 35 anos e uma menina de aproximadamente 5 a 7 anos. Ambas apresentavam traumatismo craniano, embora o estado dos corpos tenha impedido a obtenção de mais detalhes precisos sobre a mecânica do crime. As fotografias do negativo foram posteriormente divulgadas. As imagens mostravam uma mulher, um homem e uma paisagem. Longe de solucionar o caso, essas fotos apenas aprofundaram o mistério, já que ninguém conseguia reconhecer as figuras ou associá-las aos corpos encontrados. Sem nomes, sem relatos de desaparecimento relacionados e com pouquíssimas evidências físicas, a investigação começou a estagnar. Durante vários meses, os investigadores não conseguiram identificar a mulher nem a menina. Nenhum familiar se apresentou. O processo começou a perder força até que um anúncio em um jornal chamou a atenção dos agentes. O cartaz exibia fotografias de uma mulher e uma menina desaparecidas. Tinha sido colocado pelo irmão da mulher, que procurava desesperadamente informações sobre o paradeiro das duas. Ao verem as imagens, os investigadores lembraram-se imediatamente do caso dos corpos carbonizados encontrados em Anserma. As datas coincidiam. Segundo o comunicado, a mãe e a filha desapareceram em 12 de fevereiro de 2007 e seus corpos foram encontrados 3 dias depois. As idades estimadas pela medicina legal também coincidiam, assim como a distância entre o local do desaparecimento e o local onde os corpos foram abandonados.
Convencidos de que as duas investigações podiam estar relacionadas, os agentes decidiram contatar a família. Os parentes viajaram até Caldas para analisar as evidências. Embora o estado dos corpos fosse devastador, o irmão reconheceu o rosto da menina nas fotografias tiradas durante a operação de resgate. Mais tarde, ele identificou a medalha da Virgem do Carmo encontrada entre os restos mortais, afirmando que a havia dado à sobrinha algum tempo antes. Para eliminar qualquer dúvida, as autoridades realizaram testes de DNA. Os resultados confirmaram que as vítimas eram Maria del Carmen Arango, de 31 anos, e sua filha de 5 anos, Maria Camila. O duplo homicídio finalmente tinha identidade. Porém, a fotografia recuperada do negativo estava prestes a abrir uma linha de investigação completamente inesperada. Quando os investigadores mostraram ao irmão as imagens reveladas, ele não reconheceu a mulher na fotografia. Em vez disso, identificou imediatamente o homem. Era José Francê Dias, um padre que a família conhecia há muitos anos. Então, ele fez uma confissão que surpreendeu a todos. Aquele sacerdote era o pai de Maria Camila e mantinha um relacionamento amoroso secreto com Maria del Carmen há anos. Com as vítimas finalmente identificadas, a investigação mudou seu foco. Era necessário reconstruir a vida de Maria del Carmen Arango e compreender os motivos pelos quais ela e a filha foram assassinadas de forma tão violenta. Maria del Carmen nasceu em 1975 no município de Buenos Aires, no departamento do Vale del Cauca. Cresceu em uma família de baixa renda com 11 irmãos e era a mais velha das meninas. Sua infância foi marcada por dificuldades econômicas, especialmente após a morte do pai, ocorrida logo após o nascimento do filho caçula. A partir de então, a mãe teve que criar toda a família sozinha. Apesar disso, aqueles que a conheceram a lembram como uma jovem alegre, gentil e muito trabalhadora. Também era conhecida por sua beleza, uma característica frequentemente comentada pelos moradores da cidade. Aos 17 anos, Maria del Carmen conheceu José Francê, que tinha mais de 40 anos e era o padre da cidade. Com o tempo, eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos. Ela frequentava a igreja regularmente e a proximidade entre eles logo gerou fofocas entre alguns moradores. Embora nunca tenha havido uma acusação pública, Maria del Carmen acabou confessando à mãe e aos irmãos que mantinham um relacionamento amoroso com o padre. Segundo a família, José Francê a sustentava financeiramente, dava-lhe presentes e financiava seus estudos. Eles também viajavam juntos, sempre tomando cuidado para manter o romance longe da vista de quem pudesse reconhecê-los. Para Maria del Carmen, não era apenas um caso passageiro. Ela estava convencida de que um dia poderiam viver o relacionamento abertamente e formar uma família. Em 1996, o padre foi transferido para outra paróquia, localizada no município de Pueblo Rico. Nesse mesmo ano, Maria del Carmen decidiu se mudar para Pereira, a cerca de 90 quilômetros de José. A distância não significou o fim do relacionamento. Pelo contrário, permitiu que continuassem se vendo com mais discrição. Durante vários anos, eles conseguiram manter esse equilíbrio, embora o relacionamento tivesse que permanecer completamente secreto. A situação mudou em 2001, quando Maria del Carmen engravidou. Segundo sua família, ela viu o nascimento da filha como uma oportunidade para o padre deixar o ministério e começar uma vida a dois. No entanto, aconteceu exatamente o contrário. Embora José tenha reconhecido legalmente Maria Camila e continuado a lhes dar apoio financeiro, ele gradualmente começou a se distanciar. Suas visitas se tornaram menos frequentes e a comunicação já não era a mesma. Com o passar dos anos, Maria del Carmen compreendeu que a vida que imaginara com o padre jamais se concretizaria. Embora ele continuasse a ajudá-las financeiramente e a visitá-las ocasionalmente, o vínculo entre eles havia esfriado. As visitas tornaram-se cada vez mais breves. Nessa época, ela começou a exigir que ele parasse de escondê-las. Após tantos anos de espera, não estava mais disposta a viver em segredo. Avisou de que, se ele continuasse a negar publicamente o relacionamento e a própria filha, ela revelaria toda a verdade. Ela sabia perfeitamente que tal confissão poderia pôr fim à carreira religiosa de José e destruir a imagem que ele havia construído na comunidade. Ao mesmo tempo, começaram a circular rumores. A mãe de Maria del Carmen contou que várias pessoas lhe disseram que uma jovem de cerca de 20 anos estava morando na casa paroquial de Pueblo Rico. O padre afirmava que ela era uma sobrinha, mas Maria del Carmen sabia que ele não tinha parentes. Esses rumores despertaram nela a suspeita de que ele
ele estivesse tendo outro relacionamento. Determinada a descobrir a verdade, em 7 de fevereiro de 2007 ela viajou com Maria Camila para Pueblo Rico. Nos dias seguintes, hospedou-se na casa paroquial e começou a ser vista pela cidade. Conversou com algumas pessoas sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com o padre. Chegou a mostrar a certidão de nascimento de Maria Camila para provar que a menina era filha de José. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente e o segredo que permaneceu oculto por mais de 15 anos começou a ser revelado. Para o padre, aquela situação representava uma ameaça que ele não conseguia mais controlar. A última comunicação de Maria del Carmen com sua família foi em 12 de fevereiro de 2007. Ela ligou de Pueblo Rico e após essa conversa ninguém mais teve notícias dela ou de Maria Camila. Segundo a investigação, ambas desapareceram naquele mesmo dia. Com o passar das horas, elas não foram mais vistas na cidade. Naquela época, havia apenas suspeita. A presença de Maria del Carmen na casa paroquial, os rumores e o súbito desaparecimento levantaram muitas questões, mas nenhuma dessas circunstâncias constituía prova suficiente para acusar alguém de duplo homicídio. A investigação precisava de evidências físicas. Essa prova crucial surgiu graças ao depoimento da mulher responsável pela limpeza da casa paroquial. Ela declarou que em 13 de fevereiro, um dia após o último telefonema de Maria del Carmen, chegou como de costume e encontrou várias coisas fora do normal. Observou manchas de sangue na escada que liga o primeiro ao segundo andar, sangue na pia do banheiro e o colchão visivelmente manchado. Também notou que os lençóis haviam sido trocados. Como era ela quem arrumava os quartos diariamente, lembrou-se perfeitamente de quais lençóis haviam sido colocados no dia anterior. Quando perguntou o que tinha acontecido, José respondeu que o cachorro havia vomitado na cama e por isso ele havia trocado os lençóis. Quanto ao sangue, pediu que ela o limpasse e não comentasse com ninguém. Essa explicação não a convenceu totalmente, mas ela continuou seu trabalho. O depoimento dela permitiu que os investigadores obtivessem uma ordem judicial para revistar a casa paroquial. Durante a busca, aplicaram testes de luminol em várias áreas. Embora diversas superfícies tivessem sido limpas, o reagente revelou abundantes vestígios de sangue nas escadas, em uma parede, embaixo da cama, no colchão e em outras partes da propriedade. As amostras foram submetidas a análises genéticas. Os resultados foram conclusivos. O DNA encontrado era compatível com o de Maria del Carmen e sua filha Maria Camila. Pela primeira vez, a investigação contava com provas científicas que ligavam diretamente a casa paroquial aos assassinatos. Essas evidências transformaram suspeitas em um caso sólido e permitiram às autoridades prender José, acusado de duplo homicídio. Após sua prisão, o padre inicialmente se declarou inocente. Contudo, à medida que as audiências avançavam, ele decidiu escrever várias cartas nas quais relatava sua versão dos fatos. Esses escritos permitiram reconstruir grande parte dos eventos, embora também tenham gerado contradições. Segundo seu relato, a presença de Maria del Carmen na cidade começou a levá-lo ao desespero. Ela ficou na casa paroquial, conversou com os moradores e procurou evidências de outro relacionamento. Encontrou pertences com o nome de Andréa, o que reforçou suas suspeitas. O padre sentiu que não conseguia mais controlar a situação e decidiu pedir ajuda para se livrar dela. José identificou José Antônio Morales, conhecido como Coveiro da cidade, como a pessoa que interveio naquela noite. Segundo seu relato, ele chamou Morales para levar Maria del Carmen e a menina para fora da aldeia, embora insistisse que nunca lhe pediu para matá-las. Afirmou que Morales chegou carregando um vaso de flores usado no cemitério e o usou para atacar Maria del Carmen na cabeça. Mais tarde, a pequena Maria Camila também foi atacada. Os dois homens colocaram os corpos em sacos plásticos, carregaram num veículo e dirigiram-se para uma área deserta em Anserma. Lá, atearam fogo aos corpos com a intenção de destruir qualquer vestígio. José explicou que o sangue encontrado na escada correspondia à queda de Maria del Carmen após ser atingida, e admitiu ter retornado à casa paroquial nas primeiras horas da manhã, onde lavou as mãos e tentou limpar parte da cena.
As declarações do padre não encerraram o caso. Pouco tempo depois, José Antônio Morales também foi capturado e ambos foram levados a julgamento. Em 2008, os dois foram considerados culpados. José Antônio Morales recebeu uma sentença de 17 anos e 2 meses de prisão, enquanto José Dias, o padre, foi inicialmente condenado a 23 anos. A família de Maria del Carmen considerou a sentença insuficiente e recorreu. O recurso foi aceito. Em 2013, um tribunal aumentou a pena do padre para 45 anos e 10 meses de prisão. Além disso, a Igreja Católica foi condenada a pagar indenização financeira à mãe e aos 10 irmãos de Maria del Carmen, pois se constatou que já haviam sido feitas advertências prévias sobre a conduta do padre e que nenhuma providência efetiva havia sido tomada. Ainda assim, o caso nunca esteve isento de contradições. José insistiu até o fim que nunca havia matado Maria del Carmen ou Maria Camila e tentou atribuir toda a culpa ao coveiro. No entanto, diversos meios de comunicação noticiaram que José Antônio Morales testemunhou que apenas atingiu Maria del Carmen e que, quando chegou à casa paroquial, ela já apresentava múltiplos ferimentos. Esses relatos também indicavam que o próprio padre teria sido quem matou a menina. Embora esses pontos continuem a gerar debate, as provas reunidas foram suficientes para que o tribunal o considerasse responsável pelo duplo homicídio. O aspecto mais aterrador deste caso não foi apenas o duplo homicídio, foi descobrir quem estava por trás de tudo. Um padre, um homem que havia prometido viver em celibato, dedicar sua vida a Deus e servir de exemplo para toda uma comunidade. Em vez disso, iniciou um relacionamento com uma garota de 17 anos, manteve-o em segredo por mais de 15 anos, engravidou-a e, enquanto ela continuava esperando que ele a reconhecesse publicamente, já estava envolvido com outra jovem de pouco mais de 20 anos que morava na casa paroquial. Não estamos falando de um erro ou de um momento de fraqueza. Estamos falando de um comportamento que traiu completamente a confiança que centenas de pessoas depositaram nele. E quando todas essas mentiras estavam prestes a vir à tona, o resultado foi monstruoso. A mulher, com quem ele mantinha um relacionamento há anos, foi assassinada. A pequena Maria Camila, uma menina de apenas 5 anos, que não tinha nenhuma responsabilidade pelos erros dos adultos, também morreu. É impossível não se perguntar até onde uma pessoa é capaz de ir quando está disposta a proteger sua reputação acima de qualquer vida humana. Você acha que a igreja deveria ter agido muito antes em relação aos rumores que circulavam sobre ele? E considerando tudo o que aconteceu, você acredita que toda a verdade sobre aquela noite veio à tona ou ainda existem perguntas sem resposta? Deixe sua opinião nos comentários. Se você achou esse conteúdo interessante e informativo, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo. Eu publico vídeos todos os dias e espero vocês. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.